Carne não te define, você só toca o ar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Dá pra ouvir bem? Dá pra ver bem. A gente começar Adorei. cantando. Isso aí. Hum. Esperar o pessoal ir entrando. Depois do Uhum. fundo musical. Excelente escolha. Só não vou cantar porque minha voz vai afastar os amiguinhos. Vamos entrando no clima. Então, só para a gente ir se inspirando, começando com uma música que diz muito. Oi, pessoal, a gente está bem feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente aqui do Unusual e os nossos parceiros e parceiras, como a minha querida irmã Vanessa Alminhana. Tá na escuta aí? Tô junto. Então, eu prometi que ia fazer uma live com a pessoa que mais me ensinou sobre esse tema, né? E veja só, ela está aqui. É a pessoa que mais me ensinou sobre esse tema, que ensinou o Thiago Tatom, meu esposo, e que ensinou a minha filha, Clara Luz, inclusive, que hoje é ela que nos dá lições sobre relações de gênero e feminismo, né? A Vanessa então, é especialista no assunto, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho e a gente vai. E aí depois eu vou te pedir para tu falar um pouquinho da tua trajetória, tá? E aí depois eu vou voltar, vou falar um pouco de por que que a gente está falando disso aqui hoje, aqui no Unusual, né? E aí depois a gente vai ouvir a Vanessa para a gente aprender com ela. Então, Tá, perfeito. Não, em primeiro lugar que a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? Tá sendo muito bonita assim essa troca ao longo dos anos. E essa live é a representação de toda a troca que a gente faz, né? Mas então vamos lá, gente. O pessoal vai entrando, a gente vai falando. Eu vou confessar que é a primeira vez que eu faço live, então se eu estiver meio estranha, vocês não reparem, tá? A Letícia vai coordenando um pouco melhor que eu. Mas vou me apresentar então. Eu sou psicóloga, eu fiz um mestrado sobre gênero, justamente, né? Gênero e sexualidade. Falo bastante sobre não binaridade, sobre como que isso se relaciona com o feminismo, relações de gênero, e o quanto esse olhar interseccional, né, que vai falar sobre gênero, raça, desigualdade social, enfim, né? Todas as intersecções, o quanto essa lente precisa estar passando por cada assunto que a gente for falar, independente de que assunto for. Hoje a gente está falando sobre experiências anômalas, mas o meu papel aqui é poder trazer essa lente, esse olhar. Tá? É isso. bom, para quem não me conhece, eu sou a Letícia Minhana e eu também tenho, né, pesquisado uma vida inteira, né, sobre as experiências anômalas. Se a gente quiser pensar experiências de caráter psicótico, ou unusual, né, que é o nome do nosso canal, experiências unusuals, unusual experiences, né, experiências incomuns, que muitas vezes são ressignificadas culturalmente como religiosidade, espiritualidade, como arte, criatividade. Então a gente tem aí
já trabalhando há alguns anos sobre o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Quer dizer, como que eu sei quando uma pessoa que está me dizendo, olha, Letícia, eu ouço vozes de um mentor espiritual. Como é que eu sei se essa pessoa está me dizendo isso e ela está bem, está tranquila, está tendo uma prática saudável para ela, integrada na vida dela, né? E como que eu percebo se essa pessoa daqui a pouco está tendo um sintoma de psicopatologia, né? Que precisa ser avaliado, encaminhado e tudo mais. E aí, né, pessoal, eu depois de fazer mestrado, doutorado, dois pós-doutorados, um em Oxford, inclusive, sobre o tema, finalmente, né, tardiamente, mas finalmente, me dou conta cada vez mais que se a gente não tiver, não contabilizar as questões de cultura, de gênero, né, de machismos e que atravessam o diagnóstico e a própria noção, entendimento de psicopatologia, a gente não tem como fazer diagnóstico diferencial, a gente não tem como, então, realmente entender uma experiência anômala, por exemplo, né, se a gente não contabilizar a cultura e gênero. E é por isso que o Unusual está trazendo esse tema nesse mês, né, que é o Agosto Lilás, que fala um pouco da luta contra a violência contra a mulher, né? A gente está inspirado um pouco. E a gente trouxe a Vanessa aqui para a Vanessa fazer o que eu estou chamando de letramento, né? Que isso me inclui. Então, eu queria, Vanessa, que tu pudesse trazer um pouco desses conceitos para que a gente pudesse assim, pegar um ABC assim, muito básico mesmo, que não é básico, como a gente estava conversando, né? E depois, ao longo do tempo dessa live, mas depois das outras lives também, a gente vai fazendo costuras com o tema do Unusual. Uhum. Falasse um pouquinho, relações de gênero, por exemplo. O que é Tá, isso? tá. Não, vamos lá. E inclusive, assim, né, gente, até para quem se sentir convidado, já vou fazer uma propaganda aqui. Eu comecei agora um núcleo na Sociedade de Psicologia que trabalha com gênero e sexualidade, tendo esse viés da saúde mental, né? Então, o Unusual também talvez vá ser convidado para ir lá falar com a gente, enfim, né? Fazer essas pontas. E a gente vai começar justamente por esse letramento lá. Eu estou com a incumbência essa semana de trazer textos e questões relacionadas a esse começo, né? Então, eu até falei para o pessoal lá, e acho que é o que dá para trazer aqui, né? Que é esse primeiro olhar do que a gente está falando, né? O que eu, para mim, pelo que eu estudei, não consigo dissociar da gente poder entender o mundo através de uma visão, entender o mundo como um lugar que atua através de uma visão binária, tá? Então a gente vê o mundo através de certo, errado, feio, bonito, dia, noite, e para gênero a gente também faz a mesma coisa, a gente dita como homem e mulher somente, tá? Então, eu gosto de explicar, começando por essa não binaridade, para a gente entender em que lógica a gente está inserida, tá? Que lógica de mundo a gente está inserida, falando sobre gênero, né? Mas gênero está dentro de uma sociedade. Gênero fala mais do que ser homem ou ser mulher, ou o que isso significa, né? Gênero vai falar sobre essas relações de gênero, né? Vai falar justamente sobre essa dinâmica social de polos opostos, né? Então, eu gosto de dar o exemplo das caixinhas, né? Que é como se fosse uma linha, a gente pudesse imaginar uma linha, tá? Bem binária, tá? Uma linhazinha, tem uma caixa, aí tem essa linhazinha, né? No meio disso tem características humanas, tá? E aí a gente pincela dessas características humanas algumas características específicas e coloca numa caixinha. Escreve nessa caixinha masculino, tá? A gente pincela outras características humanas e coloca em outra caixinha binária e escreve feminino, tá? Para além disso, a gente acaba enrijecendo, né, estereotipando e enrijecendo qualidades humanas de forma binária e generificada. Então, a gente generifica qualidades humanas.
Para além disso, que é o que a gente, né, se propôs a falar hoje, a gente ainda coloca um peso e um valor em uma caixinha em detrimento da outra, né? Então a gente pega essas qualidades humanas estereotipadas como da caixa do masculino, né? Nomeia como masculino, a gente nomeia que esse masculino tem uma anatomia, né? Então masculino se refere a quem nasce com pênis, né? E, enfim, todos os outros estereótipos que vêm junto. A gente cria expectativas de gênero em relação a isso, como deve se portar, quem deve ser, do que deve gostar, atribuindo essa junção de qualidades, né? E diz essas qualidades como racionalidade, aí sendo bem estereotipado, tá, gente? Racionalidade, agressividade, capacidade de decisão, né, uso da razão, enfim, né? Nessa caixinha ele diz isso é mais poderoso, isso é mais forte, isso vale mais, isso tá mais certo, isso é mais bonito, isso, enfim, isso vale mais. Mais respeitável, perfeito. Né? E na outra caixinha com qualidades escritas como feminina, né? Que de forma bem estereotipada, porque é assim que funciona, né? A gente pode perceber, sei lá, sensibilidade, questões relacionadas à emoção, empatia, cuidado, né? Isso tudo acaba também em detrimento da outra caixinha, sendo estereotipado e diminuído, né? Como menos valioso, menos poderoso, né? Menos sério, né? Com menos importância. Né? Então, a partir mais ou menos desse olhar de construção binária de mundo, que me parece que é o mote que a gente quer falar hoje, né? Deixa eu dar um oizinho pro pessoal que está entrando, a Rosana, querida, aqui o Thiago Oi. chegou, me pedindo para botar o título da live como um comentário fixo, depois eu vou tentar fazer isso. Simone, Luigi, várias pessoas queridas aí Que legal. entrando e podem conversar com a gente, né, Vanessa? Podem nos perguntar, podem questionar. Eu vou perguntar então bem ó, os coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos. Ai, que legal. Eu vou perguntar assim, como uma neófita, né, uma ignorante no assunto, tá? Mas para ajudar. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Quando está falando de caixinhas, né? Então quer dizer que eu queria entender o seguinte, eu queria entender a relação entre gênero e ter piu-piu, ter um pênis, gênero e ter uma vagina, sabe? Tá, E, perfeito. porque as pessoas vão dizer isso, ah, tá, mas é mulher que tem vagina, é homem que tem pênis. Uhum. E o gênero transcende a biologia? Como é que é isso? Tá, perfeito, perfeito. E que bom, porque é bem isso, né? Eu vou falando e aí, às vezes, uma parte bem inicial falta, né? E lembrando, gente, que aqui eu sempre fico pensando, né, tá, mas eu tô falando pelo unusual, né? Pode parecer inicialmente que não tem relação, mas tem, tá? Então, assim, né, a Letícia sabe pelo público, né, público, né, as pessoas que estão assistindo, enfim, que talvez inicialmente não tenha essa relação, mas fazer esse teste, né, esse exercício, né, de tentar associar o que a gente está falando. Né? Isso. Tá. Mas assim, tá, vamos lá. Porque, vamos lá, os conceitos básicos, Básico. né? Vamos lá, tá. Desculpa, mas a gente precisa deles. Não, todo mundo precisa, eu também toda hora, inclusive às vezes a gente fica achando que sabe o básico e aí vai além e o óbvio a gente não sabe. Então, Daí no assim, fim tem até vergonha. deixa eu já polemizar aqui e vou colocar isso aqui, ó. Por que que a gente está vendo sobre questões de gênero? Por que que a gente está perguntando o básico para Vanessa? Por causa disso aqui também, ó, tá? Então, isso aqui, para quem não conhece, é um manual mais usado de classificação de transtornos mentais, né? Mais usado na psiquiatria e na psicologia, para a gente poder
dá diagnóstico. Então a gente ó, abre o manual como uma bíblia, a gente vê aqui os critérios, né? E a gente vê se a pessoa se encaixa ou não nos critérios. Mas para a gente poder entender esses diagnósticos e poder ter uma leitura crítica, inclusive desse tipo de instrumento que é muito útil também, né? Mas não é uma Bíblia, não é, né? Não é como é que se diz, o livro sagrado, tá? Para a gente ter essa leitura crítica, a gente precisa entender de atravessamentos culturais. E aí a gente precisa entender, faz diferença ser homem? Faz diferença ser mulher? Então, então voltando para a pergunta para a Vanessa, né? Vanessa, quando tu fala das caixinhas de gênero, né? Então tem a caixinha do gênero feminino, caixinha do gênero masculino. Mas e aí, como é que se encaixa a biologia? Ter um pênis, ter uma vagina, como é que é isso? Tá, perfeito. Tá, aí tem uns termos iniciais que é no nível didático de explicação, porque tá tudo sempre misturado, tá? Mas para a gente entender assim, quando a gente fala, tem alguns termos, tá? Sexo designado, tá? Em primeiro lugar. Sexo designado seria o quê? Seria justamente o nome que a gente dá para a anatomia, né? A gente poder entender e lembrar constantemente que a gente generifica anatomias, tá? Então a gente acaba classificando, designando como masculino, como homem, pessoas que nascem com pênis e designando, nomeando como mulher, como dentro da caixa do feminino, pessoas que nascem com vagina, tá? A gente precisa lembrar que isso é uma designação, porque justamente para lembrar que faz parte de uma construção, de uma nomenclatura, né? Que na verdade são anatomias, são seres humanos com anatomias, né? É muito difícil a gente descolar, né? Ah, mas eu posso dizer que é mulher e não tá falando de todos os atributos que eu tenho de um feminino. Ou eu posso dizer que nasceu homem, né? Eu preciso dar um nome para aquele ser, né? Mas atualmente eu não sei se seria possível a gente conseguir descolar todo o significado que a gente dá para a palavra ser, para a palavra homem ou para a palavra mulher, né? Quando a gente diz nascer um menino, me parece quase hipócrita da minha parte, né? Imaginar que eu posso dizer nascer um menino sem já associar com mil e umas atribuições e expectativas sociais para aquele gênero. Né? Uhum. Então, é importante a gente lembrar que a gente está generificando uma anatomia quando a gente diz nasceu menino ou nasceu menina. Ou Tá? até antes de nascer, né? É um menino. Então já tem Hum, tudo associado ali, né? Até cor associada, né? Isso é hum, muito forte mesmo. Uhum. exatamente, exatamente. Tu já cria uma expectativa de gênero, é o que a gente chama de expectativa de gênero, papel de gênero, né? Então, eu imagino que o meu filho, então, né, eu quero ter um filho porque eu me imagino jogando futebol com ele, né? Dos mínimos da cor do quarto até os gostos mais peculiares daquela criança, né? Então, quando a gente fala em sexo designado, ao invés de, sei lá, sexo biológico, que nem às vezes se usa, me parece mais sensato, porque a gente nomeia, né? A gente está esclarecendo, né? Escrachando que é algo designado. Essa pessoa foi designada homem, né? Não quer dizer que ela seja, Uhum. né? Ou que ela seja tudo que se atribui ao termo homem. Eu Né? vou fazer uma bagunça aqui, mas para ver se para mim funcionou, tá? Uma bagunça mental, assim, mas para mim funcionou. Se a gente pensasse que o estereótipo de gênero feminino fosse, na verdade, o que a gente pensa como estereótipo de gênero masculino, e a gente pensasse, ah, nasceu menino, então vai ser cor-de-rosa, então vai gostar de brincar de boneca. Quer dizer, aí para mim eu consegui descolar um pouco. Não sei se o pessoal que está assistindo Hum, também, né? Mas assim, descolar o sexo biológico do sexo designado. uhum, Que, na verdade, o que tu está sim. me dizendo é que ter um pênis tá associado a um monte de estereótipo. E ter uma vagina associado a um monte de estereótipo. Que a gente tem consciente em relação a isso.
no geral, né? E que poderia ser o inverso. Poderia ser, é menina, vai ser forte, vai ser bombeira, vai ser guerreira, vai pegar todos, né? Uhum, E uhum. poderia ser o inverso. É, é. É, inverter facilita, inverter ajuda bastante, né? E aí tu pensa que seria talvez a mesma sociedade se a gente Tá? só invertesse, né? Por isso que às vezes a gente vê até filme, sei lá, coisa que tenta quebrar a lógica e só inverte. Não adianta nada. Seria a mesma sociedade, só que invertido, né? A questão acho que é mais a gente questionar essa lógica de colocar um peso e um poder numa caixa em detrimento de outra, ao invés de misturar qualidades humanas com o mesmo poder, né? Ó, a Tatiana falou, ó, exatamente, em relação à profissão, perfeito, né? A gente tem uma expectativa até em relação à própria profissão. Uhum. Ah, A ó, não Tatiana. tinha isso, ó. Uhum. As expectativas que colocamos devido ao gênero. Tem relação à profissão. É, exatamente. Uhum. Né? Tati. Até a Tatiana, tá, né? E o Tá, mas detalhe, a gente está ah, pensando no impacto na saúde mental, né? O que impacto que isso tudo tem. Por exemplo, se tu tá me dizendo que a caixinha do gênero feminino ela é menos validada, talvez socialmente, do que a caixinha de gênero masculino, aí a gente já consegue imaginar uma pessoa que nasce e que lhe é atribuído sexo feminino, sendo que tudo que está relacionado a essa caixinha é de menos valor. hum, Explica um pouquinho isso para nós. Por que essa diferença de valores? O que tu acha? tá. Por que que se faz isso? É, Imagino que por, né, assim, a gente vai, tem um pergunta, porquê. né? Que pergunta. É, mas eu vou te dizer, é uma pergunta que é o que eu tentei responder no mestrado, e talvez eu tente responder na vida, né? E bem no fim, acho que cai naquela história de interesse, de não querer perder poder, de ser quem conta a história, quem escreve a ciência, né? É sempre, né, não casualmente que a caixa do masculino é a que se entende como mais poderosa, né? É essa caixa que escreve a história, escreve quem a gente é, escreve quem é a caixa do feminino, né? Uhum. Mas como isso começou e como isso perpetua, acho que é uma pergunta para a vida, assim, né? Dá exemplos de como isso é, como que a gente vê isso no mundo, como que a gente vê que a ser mulher e as características associadas a esse estereótipo, né? Por que que essas características são de alguma forma menos valiosas do que ser homem? Uhum. Tá. Por exemplo, né? A gente estava conversando antes e até a Eu gente pensou em entrou, alguns. Oi? Thaís. O pessoal tá dando oi pro pessoal que entrou aqui. Thaís Uhum. também, querida. Uhum. Oi, pessoal. Como eu falei, eu sou meio iniciante em live, não. Eu fico. Depois que eu vejo que tem gente falando e entrando, eu só vou falando, mas estou pegando a manha, daqui a pouco vai. Mas não, a gente tinha pensado em alguns exemplos até, né? Assim, que tu vê que mesmo, né, quando pessoas que nascem com pênis, que são atribuídas homens ao nascer, e se percebem com muitas características que não lhe foram atribuídas, né? Que, sei lá, características que seriam ditas pertencentes à caixa de um feminino, né? Sei lá, homens cis ou transgêneros, né, que se sentem com uma sensibilidade maior ou com gostos referentes ao que seria mais delicado, mais sutil, ou até o exemplo que a gente trouxe de tom de voz, né, que eu gosto de trazer porque o meu tom de voz sempre foi muito fino e muito baixinho, né? Quando eu fui entendendo que isso pertence muito a uma lógica do que é feminino, né? Fora mil atributos, né, de cuidado, de valores representados pelo feminino,
a gente vê que no nosso cotidiano isso aparece numa diminuição, né? A gente trouxe esse exemplo do tom de voz, a gente tem vários exemplos, eu imagino que quem está assistindo também, né? A gente conversa sempre sobre a questão de escolhas de trajetos de viagem, né? Se tu tá, sei lá, passeando, né? Vamos pensar num casal heterossexual, tá? Enfim, né? Coisa bem clássica, binária de casal heterossexual, tem a mulher, cisgênero, hétero, né? E o cara, cisgênero, hétero, né? Tá? O clássico casal que aparece bastante machismo também. Se a gente pensar num passeio, né? Eu já vi muito isso, assim, de vamos escolher a rota mais rápido, né? Vamos pensar na caixa do pragmatismo, da razão, daquilo que está certo, né? Dentro do masculino. Ou quem sabe, já que é um passeio, tô dando um exemplo, tá, gente? Vamos por um lugar mais bonito, mais agradável, que me remete a emoções prazerosas, né? O que que costuma, né? Curiosa essa discussão, assim, né? Fica assim, não, mas para que eu vou ir para o lugar mais bonito? A gente tem que ir para o lugar mais rápido, né? Assim, Mais valorizado socialmente, né? A pessoa, vamos pensar até numa pessoa que não precisa nem ser, às vezes é a mulher que é mais pragmática, não sei, mas é o valor que se dá ao pensamento pragmático, né? Então eu vou calcular os gastos e vou calcular o trajeto, vou calcular o quanto a gasolina eu vou gastar de gasolina até lá, por que que eu vou gastar mais gasolina fazendo um caminho onde que vai demorar mais só porque eu vou passar por um lugar um pouco mais bonito? Que frescura é essa? uhum, Que me vem na cabeça. que frescura é essa? Não, na verdade, a gente não está falando só. Vejam bem, pessoal, a gente não está falando de homem e mulher, né? A gente está falando de gênero, de valores. Porque a gente pode conhecer mulheres que tenham esse valor. E aí o homem, que talvez é mais sensível, e vem essa Uhum, qualidade de sensível que é associada ao feminino. Tu me fala muito isso ao longo da vida, Vanessa, né? Do quanto tudo que está associado ao feminino muitas vezes é um pouco ridículo, ou um pouco louco, uhum, né? Queria uhum, que você falasse um pouquinho para nós isso também. uhum. Né? Dentro de tudo que a gente está conversando, né? Acho que tem a ver, tá costurando, né? Sim. A Tati está falando aqui também, né? Que ela falou assim, que quem comanda as empresas, em sua maioria, são homens, cis héteros brancos, que já é uma outra grande discussão, infelizmente, o que a maioria busca são seus iguais. Sim, né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Exatamente, né? E se a gente busca colocar, claro, né? A gente vai buscar alguém que se assemelha a nós para perpetuar aquilo que a gente está, sei lá, né? Colocando numa empresa. Se a gente só vê esse mesmo perfil, vai perpetuar sempre esse mesmo perfil, né? Ótimo. E é assim, né? Que bom tu ter dito isso, né, Letícia? É bom ter dito isso, porque, claro, né, a gente às vezes, por, né, o que eu falei de ser o clássico, o casal, hétero, na verdade não tem nada a ver, né? Que bom tu ter corrigido isso, porque não importa, a gente não precisa corporificar né, as coisas como homem, mulher. São jogos de poder, né, dinâmicas de poder. Né, que características são mais valorizadas na sociedade, quais menos, né? Mas deixa eu ver se eu entendi. A questão é o como que outros exemplos, o que que. Faz de novo a pergunta, não sei se eu entendi. Então, porque assim, ó, várias vezes, imagina, né, pessoal, a gente conversa há muito tempo sobre isso, né? E várias vezes eu fiz aquilo, a Clara Luz, a minha filha, ela fala assim, ó, me iluminei, né? Tive um insight. Então, várias vezes ouvindo a Vanessa, acompanhando a trajetória dela, né, eu tive essa sensação, né, de, é verdade. Por exemplo, tá, Vanessa, que eu queria que tu contasse um pouco para nós, né, sobre isso. Por exemplo, quando a gente pensa que mesmo a gente, mesmo mulher, fala assim, ah, isso é coisa de mulherzinha. Ah, Uhum, quer dizer, quando a gente de alguma forma ainda diz que o homem, por exemplo, né, se o homem tiver qualidades associadas ao gênero feminino, isso tá virando mulherzinha, né? Ah, é, tá de chilique, né? uhum,
tá tudo ali junto, assim, né? Então, o quanto que mesmo quando o homem, de alguma forma, apresenta alguma característica que é associada ao feminino, é tipo, pô, vamos se respeitar aqui, né? Não vai vir agora fazendo frescura, coisa de mulher. Uhum. Por isso até que a gente fala o quanto a homofobia se relaciona com o machismo, né? Porque vai ser a crítica a tudo que, né, fala sobre esse universo feminino, desmunhecou, né? Então ele não foi tão homem assim, não foi tão viril, né? Já não é tão levado a sério, né? Ou até o que a gente estava conversando antes, né? De esse lugar da loucura, né? Esse lugar de invalidar desejos, vontades, jeitos de ser, jeitos de se expressar, como num lugar ou de loucura, ou, né, ou isso, o clássico, tá de TPM, né? Quando até a brabeza de uma mulher é diminuída, né? Porque ela é braba de um jeito talvez mais, não sempre, né? Mas assim, de repente, de um jeito não tão viril, não tão como se esperaria da caixa do masculino, né? E aí já diminui, já não é tão sério. Tá só de TPM, né? Uhum. Enquanto a gente faz isso com a gente mesmo. Ih, tá de TPM, Uhum. né? E sim, o quanto quando uma mulher né, se indigna em relação a algo, ela tá dando chilique. E se o homem se Uhum. indigna em relação a algo, ele tá sendo forte, né? Ele tá. Então, porque está associada à mulher essa questão assim de também ser a Virgem Maria, amorosa, acolhedora, compreensiva, e a gente faz isso com a gente o tempo todo, né? Então, se eu for compreensiva, todo amor e toda doçura e Uhum. leveza, aí eu sou bem feminina. Mas se eu me indignar, se eu resolver levantar minha voz fina, eu tô Uhum. ficando louca, eu tô ficando histérica, tô perdendo a minha, né, Sim, meu sim. eixo. Uhum. E aí, Exatamente. saúde mental. Exatamente, exatamente. Como pensar o que é tido como loucura, né? E até aquilo que a gente estava conversando também, né, antes da live. O que que foi construído, o que que foi construído como loucura ao longo da história, né? As mulheres que eram internadas por irem contra um sistema que oprimia elas, né? Aquele livro Caliban e a Bruxa, que ainda estou para ler há muito tempo, mas fala sobre isso, né? Mulheres tidas como bruxas e queimadas por irem contra um sistema que, né, fazia mal para elas, prejudicava, né, pisava em cima delas, né? Então, o que que a gente tem por loucura? O que a gente tem por sanidade? A nossa rebeldia, né, contra esse sistema sempre foi visto como algo a ser diminuído e castrado, né? Sim, a Enfim, gente é vista como castradas, né, muitas vezes, né, dentro da própria, de algumas abordagens dentro da própria psicologia, né? Isso é sinistro, assim, exatamente. falta algo, né? Uhum, E uhum, aí, isso tudo significa opressão, né? Então, uhum, se eu sou enquadrada numa caixa onde há algumas características, né, ou são esperadas ou são forçadas que eu tenha, porque eu sou mulher, mas que junto com isso ainda é desvalorizado em relação a uma outra caixa que é a do homem, né? A chance de eu ser uhum. oprimida a vida inteira em relação a isso é enorme. E o quanto que essa opressão pode gerar estresse e pode gerar, inclusive, psicopatologia, não se sabe, né? Perfeito. Aham. Né? Aquilo de ser empurrada para uma caixa, né? A gente acaba sendo empurrada para ser aquilo, para ser determinadas características desvalorizadas, né? Então, como que vai se dar a saúde mental nesse contexto? E a gente costuma pensar muito como que se constrói um mundo e uma sociedade, como que se construiu um mundo e uma sociedade tendo como base, como
mais poderosas essas características atribuídas ao masculino, né? Como se dá uma sociedade onde a agressividade, a racionalidade está sempre acima do cuidado e da empatia, né? Mas é muito interessante também a gente pensar como se dá uma saúde mental, né? E uma sociedade também, onde pessoas são empurradas para essa outra caixa desvalorizada, né? Que talvez nem te corresponda, porque justamente está sendo empurrada para isso. Né? O Thiago comentou aqui, né? Ser sensível não deveria ter gênero. E é verdade. Uhum. Várias vezes eu me pego assim, pensando na saúde mental dos homens também, né? Que são empurrados para essa outra caixinha, né? Vendo pacientes e tudo mais, aí pensando o quanto também é difícil, o quanto o homem, né? Ou o gênero, que é atribuído ao gênero masculino, é calado, né? No sentido de eu não posso nem chorar. Eu não posso expressar, eu não posso ser sensível, porque aí eu não vou ser masculino, eu vou ser associado à mulher, e isso é menos. Interessante, né? Uhum. Uhum. Aí É, por... a Tati eu falou, não vi vários comentários. acredito que estamos num processo de dar espaço para esse feminino nas empresas. A sensibilidade ainda tem pouco espaço, mas se um homem é sensível, logo é taxado de feminino. É isso que o Thiago falou, né? Isso que eu estava falando. E só para complicar mais, né? Já que a gente está falando aqui, já que a gente está no nosso canal, né? Que fala de experiências anômalas, só para complicar, se a gente pensar, né? O que, que é feito ou como que se lida com uma pessoa que está tendo uma experiência diferente, né? Por exemplo, uma pessoa que chega para nós dizendo que ela vê coisas, né? Ou que ela tem experiências fora do corpo. Que, então, eu, por exemplo, tive vários relatos no doutorado e até hoje, né? Pessoas que relatam, lembrando que a gente não está dizendo que isso existe, que isso é fato, que isso é, ou que isso é patológico, a gente está só relatando as experiências, né? Mas imagina uma pessoa que relata sonhos premonitórios, por exemplo. Né? Eu tive vários participantes de pesquisa que relatavam que sonhavam com coisas que dali a 4, 5 dias aconteciam de verdade. Né? Será que faz diferença essa pessoa que está me contando isso, né, que tem essa experiência anômala? Será que faz diferença essa pessoa ser um homem ou essa pessoa ser mulher? Um pouco na linha do que a gente conversou no café da manhã hoje, sabe? Uhum, uhum. E perfeito, porque o ponto que a gente chegou foi muito interessante, né? O que que é, esses sintomas, né? O quanto falta cuidado para diagnosticar sintomas que aparecem, né? E quando é uma mulher ou quando é uma pessoa que está nessa caixa do feminino, né? Esses sintomas como, sei lá, tá vendo alguma coisa ou, né? Tu vai saber melhor, né? Mas algum, sei lá, ter Intuições. isso, né? Aonde, como isso é percebido e como isso é tratado pela rede de apoio dessa pessoa, né? E Pode pela vir própria desde ela própria pessoa, né? E aí a gente pode falar de experiências anômalas e pode falar de qualquer transtorno mental, né? É aquilo que a gente estava falando, até se a gente for falar de, sei lá, bipolaridade ou de um transtorno border, ou, né? Como é que vai ser interpretada uma mulher sair comprando um monte de coisa sem parar, né? Sei lá, E um homem enfim, fazendo como isso. é que um homem fazendo isso, né? Ou até pensando totalmente invertido. Será que. Mas é que já tô, né, indo para outro lugar, mas assim, a vivência da sua própria sexualidade, né? Como é que é interpretado isso numa mulher? Como é que isso é interpretado num homem? Será que é tido daí o contrário, né? Como um desvio de conduta, né? Tem mil questões que envolvem, né? Que passam por essa lente de gênero quando a gente pensa em comportamento humano e generifica. E pensando aqui na gente como profissionais de saúde mental, a gente, querendo ou não, nós somos treinadas e treinados para encaixotar as pessoas ou para ver o quanto as pessoas estão fora dessas caixas.
E isso, num geral, é entendido como patologia. E Hum, isso é muito grave. Por isso que a Vanessa começou falando, a primeira coisa que tu falou nessa live foi o quanto para fazer qualquer coisa, sobretudo uma prática clínica, né, no consultório, a gente precisa se atualizar em relação a estudos de gênero e relações de gênero. Porque daqui a pouco a uhum, gente está forçando uma mulher a se encaixar dentro de uma caixa, porque se ela não tiver naquela caixa, ela tem transtorno mental e vice-versa, né? A gente uhum. está ouvindo o relato de um homem e achando que esse homem está sensível demais, que esse homem está com muito nhenhenhé, como assim? Isso deve ter alguma coisa, alguma, né? Deve ter alguma questão emocional aí para ser avaliada. E daqui a pouco essa pessoa é só uma pessoa mais sensível, né? Uhum, uhum. É, ou até pior, né? Aquelas terapias conversivas, enfim, né? Ou a dúvida que se faz com pessoas não binárias, por exemplo, né? Ah, essa pessoa tá psicotizando, essa pessoa tá. Como assim tu não é uma coisa nem outra? Né? Como assim eu quero me nomear Netuno, né? Tem pessoas não binárias que não querem se dar nomes clássicos, né? Entendidos como no mundo feminino ou masculino, elas querem inventar os seus nomes, né? E elas deveriam ter o direito de fazer isso, né? Mas isso às vezes é entendido como, ó, a pessoa tá, sei lá, psicotizando, tá, né, com algum problema, precisa se medicar ao invés de sei lá, hormonizar, né? Dar hormônios como o que a pessoa quer, né? O Vou machismo ver tem todo quase esse... coraçãozinho aqui. Quem que entrou aqui? Eulália. Uhum. Mariane. A Rosane, querida. Oi, Rosane. O Tiago está falando, se a mulher é pragmática, racional, firme, a chamam de machona. Quando um homem é sensível, intuitivo, artístico, é gay. Estereótipos de gênero. Não conseguimos superar isso. A Tati, espera-se da mulher que seja sensível. Eu ouvi muito em casa na adolescência que eu poderia ser mais sensível. Ai, que raiva. Gente aqui entrando. Oi, Ale, querido. Bom, é, vamos piorar, né? A gente tá com coraçõezinhos, vamos piorar um pouquinho. Hoje a gente estava conversando um pouco antes da live, né? Preparando a live e vendo o que que a gente ia trazer aqui, pessoal. É o Fred. Oi, Fred. Acho que é o Fred, meu ex-aluno lá da PUC. Beijo. A gente estava pensando, né, preparando, e a gente se deu conta, assim, primeiro, uma coisa que eu queria informar, né, eu dei uma pesquisada rápida, né, já ando pesquisando há algum tempo, mas agora, então, entrei rapidamente num dos, num dos canais de pesquisa mais sérios que existem, que é o PubMed, né, para investigar a presença de artigos científicos que relacionassem, por exemplo, experiências anômalas ou experiências psicóticas e gênero. Então, a experiência anômala tem muito pouco, e sobre experiência psicótica ou psicose e gênero tem um montão de artigo. Mas no Uhum, doenças temáticas ou meta-análises, num geral, todas trazendo uma questão só descritiva, sabe? Epidemiológica da questão. Então, trazendo uhum, assim, por exemplo, ah, sim, é diferente. Mulheres com transtorno bipolar são assim, homens com transtorno bipolar são assado. Homens com o primeiro episódio de psicose nos homens acontece assim, nas mulheres assado. A longo tempo, as mulheres com diagnóstico de psicose se comportam assim, os homens assados. Só que eu não encontrei no PubMed, pelo menos nos artigos mais recentes, uma discussão antes disso, entende? Bom, por que será que isso acontece de forma diferente, né? Que eu acho que uhum, isso é a nossa prioridade aqui no Unusual, inclusive. A gente discute psicose, né? A gente discute esquizofrenia, e diagnóstico. Então, a gente não basta a gente saber qual que é a prevalência de experiências anômalas ou psicóticas num gênero ou no outro. A gente precisa entender por que que acontece assim, né? E aí eu vou voltar para o pior que eu ia trazer, né? Para o mais complexo, tá? Que é um pouquinho do que a gente conversou antes, né? Quando a gente pensa em diagnóstico, e experiência psicótica ou de caráter psicótico, né? Por exemplo, ver coisas ou ouvir vozes, que é uma experiência mais comum, né?
ouvi vozes. Eu ouço vozes. A pessoa chega e diz que ouve vozes, né? E a gente pensa que a prevalência no mundo da esquizofrenia, do diagnóstico, né, a doença, a prevalência maior é no gênero masculino. Ou seja, se tem mais diagnóstico de esquizofrenia em homens do que em mulheres. E a gente estava conversando sobre isso, né? E se dando conta que, de alguma forma, hum, é muito provável que a experiência anômala em mulher seja subdiagnosticada. Ou seja, é coisa de mulher. A mulher é mais intuitiva, a mulher ela vai então para o centro espírita, ela vai para a religião, ela vai, né, fazer reiki, coisa de mulher. Mas se o homem apresenta uma experiência dessa, é preocupante. Nossa, mas essa pessoa não está bem, então. Então, como é que é isso? Contribui aí, né, nesse pensamento aí, Vanessa. Perfeito, perfeito. Não, foi me mexendo ideias também, né? Porque realmente são coisas que a gente não costuma relacionar, não costuma colocar a lente do gênero, né? Ou de, enfim, eu gosto de falar do gênero e tem vários atravessamentos sociais, né? Raça, cultura, enfim, né? E também acho que vai atravessar. Mas se a gente olhar estritamente para o gênero, é muito curioso, né? O quanto que, como que a gente vai significar, como a gente vai ler, como é que a gente vai ouvir, né? O que está nos sendo trazido, né? A gente vai olhar e vai ver, olha, é uma mulher que está me trazendo essa questão, né? De estar ouvindo vozes, de tal, alguma coisa. Como é que eu vou assimilar o que está sendo dito com a minha lente do gênero, né? E é curioso isso, né? Da gente pensar que talvez exista mesmo uma possibilidade de como é que é um subdiagnóstico, né? De que, ou seja, Hum, né, falando bom português, de que mulheres que tenham transtorno psicótico, que tenham um transtorno mental mais grave, essas mulheres elas não estão sendo cuidadas, né? Sobretudo no seu pródromo, como a gente chama, né? Que é o início, quando aquilo começa, elas não são cuidadas em saúde mental porque é coisa de mulher. Eu mesma, uma paciente que ela foi buscar em tudo que foi lugar, ela não foi buscar no psiquiatra ou na psiquiatra, né? O cuidado. E aquilo era normal, assim. Então, é uma dúvida. Eu acho que é algo a gente investigar, né? É uma dúvida se quando isso acontece em homens, quando são os homens que estão tendo algum tipo de experiência diferente, estranha, unusual, né? Será que a lente de que, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Por outro lado, tu tinha falado outra coisa, de que talvez isso também proteja, lembra? uhum, sim, que é quando a gente começou a falar disso, a primeira coisa que me veio foi, talvez justamente a caixinha do feminino, por estar acostumado, né, por falar sobre isso, Ser mais se aceito. proteger signifique melhor essa experiência. Então, tem vários ângulos, né? Ou seja, talvez as mulheres, por serem atribuídas a esse estereótipo, né? Então, a mulher ela é mais intuitiva, ela é mais bruxa, ela é mais sensível, sensitiva, né? Então, se ela tem alguma experiência anômala, aquilo faz parte, é aceito, ela mesma aceita, né? E ela vai Hum, significar aquilo. O homem, talvez por isso ser uma atribuição mais feminina, ele pode causar um estranhamento maior, uma falta de aceitação maior, mais sofrimento. E às vezes o que a gente vê, então, só para a gente resumir, o que a gente vê é que experiências anômalas, saudáveis, né? Ou seja, em pessoas que não são psicóticas, não têm um transtorno mental mais grave, tá? Essas experiências, pessoas que, bom, eu tô ouvindo uma voz, mas eu contextualizo isso não afeta a minha vida, eu tenho maturidade para lidar com essa minha experiência, né? Essa experiência anômala saudável, em mulheres, ela tá ok, porque ela faz parte dessa caixinha aí de gênero. Em homens, muitas vezes não. Então, a chance de tu patologizar uma experiência do homem, muitas vezes porque não é esperado que ele tenha isso, é maior. Mas, por outro lado, também, a chance de tu diagnosticar menos mulheres com experiências que não são saudáveis, ela é mais alta também. Aí uhum, falando de esquizofrenia mesmo, né? Embora isso para mim é muito grave, Vanessa, porque isso vai dizer que de alguma forma a loucura,
e o gênero feminino são coisas quase que estão muito juntas. É esperado que a mulher seja louca. Olha que louco. É nomeado como loucura experiências dentro do feminino, né? E só para a gente lembrar aqui, né, que a gente talvez acabe aqui na conversa nomeando como masculino e feminino, como homem e mulher, mas talvez seja mais a nível de da gente estar conseguindo falar mais, né, facilmente a linguagem não binária ou, né, incorporar outras existências, né, às vezes por um pecado nosso, assim, até, né? Por uma falta de habilidade, né? É mais difícil, mas a gente está nomeando como homem, mulher, masculino, feminino, mas vamos entender que estamos falando de caixas que atribuídas a características humanas, tá? Então, independente de ser homem, mulher, né? Não binário, enfim, né? Mas é curioso, né? É curioso como a caixa do feminino já é tão compreendida como algo relacionado à loucura. Uhum. Tanto que não é nem estranhado para ter Hum, diagnóstico, muitas vezes, né? hum, Olha que louco. Não sei se alguém quer é. discutir isso depois, mas é algo para a gente pensar. Só para dizer que tem um participante aqui, Endurance, um black, que está falando assim, homem Isso. sensível sofre machismo de toda a sociedade. Aí, ai, não imaginava que você é tão sensível, né? Porque tu sabe que quando a gente foi fazer essa live, né, eu até comentei contigo que eu pensei, muitas pessoas vão achar que é uma live de mulheres, né? Uhum. Empoderamento, algo assim. Falou de gênero, né? Mas o quanto os homens sofrem também, né? Thiago falando aqui também, eu percebo o quanto, enquanto homem, fui moldado para ser macho e coibir minha sensibilidade. Eu tinha que ser musculoso, forte, inteligente, líder, grosso, dar porrada, etc. Ah, a Bina entrou, Sabrina querida. É, assim, né? É que não adianta, né? Tem aquilo, se a gente não corporifica, né? Se a gente não diz é homem, é mulher, a gente vai entender que todo mundo sofre dentro dessa lógica, né? É uma lógica opressiva, né? Ao mesmo tempo, não dá para dizer que sofre de formas iguais, né? Com certeza quem nasce com vagina, né? Quem é entendida, lida como mulher, lida como dentro da caixa do feminino, não só vai ser oprimida socialmente, como não vai se beneficiar dessa lógica machista, né? Então, talvez quem é lido dentro da caixa do masculino, quem é tido como homem, vai sofrer também, porque é uma lógica opressiva, né? Mas também pode se beneficiar dessa lógica, né? Ao mesmo tempo que é oprimido, também se beneficia. Então, todo mundo sofre, mas uns sofrem mais que os outros, né? Enfim, Conta é, mais, Luiz. né? Mais pra gente não ficar na coisa de, nossa, a gente tem um monte de gente falando, eu não li nada. Não, eu tô. Ah, aqui, ó. É, Lindas. Amor. Beijo, beijo, Bina. Ah, mulher tem o seu homem. sentido, a Tatiana falou. Aham. Ah, o Tiago falou assim, mas para mim, se homem começa a ter experiências mediúnicas e espirituais, ele pode ser considerado um sábio, líder religioso, mago poderoso. Se for É. mulher, ao invés de mago, poderosa é bruxa louca, histérica, Boa, doida, ó, viu? boa comparação. Uhum. E a gente estava conversando sobre isso. Ah, o Endurance One Black, falando assim, o homem sensível é considerado um fraco. Já me trataram assim. Mas veja só, né? É interessante, eu aprendi contigo, eu aprendi com a Vanessa, que o homem sensível é considerado fraco porque ele fica feminino. Então aí tu Uhum. vê que a caixinha do que é feminino, ela é inferior, e por isso que a mulher sofre mais. É isso. Uhum. Sim. Perfeito, quando o homem tem coisas dessa caixinha, ele é diminuído, ele vai vindo mais para baixo, né? Como a mulher, ela tá totalmente jogada para essa caixa, ela sempre vai ser colocada como menor, né? Ou assim, olha, mas é uma mulher, porque o contrário também aparece, né? Quando o Thiago falou do machona, né? Que já é estereotipado, já é um conceito, como é que se diz, pejorativo, né? Mas assim, o quanto sobe um pouco também, né? Ah, é uma mulher, mas é uma mulher firme, pragmática,
né? Aí dá um pouco mais de valor, né? Então a gente pensar nessa balança é interessante, né? A sensibilidade é vista como uma fraqueza. Uhum. E ele está falando aqui, né? O Endurance One Black está falando, né, que isso implica em sofrimento para o homem, sim, claro que sim, né? Aqui para qualquer assunto, ele falou assim, ó, homem demonstrar sentimentos e sensibilidade para qualquer assunto é considerado fraco, pois não é característica masculina. E aí isso implica em sofrimento, né? Mas imagina que, assim, sem dúvida, né? Acho que sem dúvida o homem sofre muito nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, se a gente assume que na sociedade a gente valoriza características e que quando tu nasce com um pinto, né? Tu nasce com um pênis, só nascer com esse pênis já te coloca dentro dessa caixinha que é mais valorizada, mesmo que tu não tenha as características esperadas, né? Só isso já, de alguma forma, facilita muitas vezes, né, a vida. Quando que a mulher ela precisa, de alguma forma, provar que ela também tem características masculinas. Então, ela pode entrar no mercado, então, ela pode ser respeitada, ser ouvida. E aí, pensando nisso, o tempo todo a gente está pensando em saúde mental. A gente está pensando no impacto que isso vai ter na vida da pessoa, em como ela se vê, como que ela se percebe em termos de identidade, de autoestima, tudo isso, né? É possível, eu sou capaz, né? Uhum. Exatamente. E lembrando agora, tu falou, isso ficou muito, sempre muito didática, né? Letícia, é uma pessoa extremamente didática. Mas é isso de já nascer, né? Não adianta, a gente precisa lembrar do olhar da interseccionalidade. Tu já nasce acima de diferentes formas, né? A interseccionalidade a gente pode pensar como uma intersecção de vias, né? Como se fosse uma intersecção de várias ruas, né? Então eu posso nascer com pênis, né? Eu posso me entender um homem ainda por cima, ou seja, não vou ser uma mulher trans, né? Eu nasço com pênis e me entendo correspondente ao sexo que me foi designado. Logo, sou um homem cisgênero, né? Eu posso também, pela via da raça, ser um homem branco, pela via da classe social, ser um homem branco rico, né? Eu posso, sei lá, a gente vai fazendo mil intersecções, né? Que vão ir te colocando cada vez mais aqui, né? Então, daqui a pouco, né, essas balanças, elas vão estar interseccionadas de várias formas, né? É importante a gente lembrar isso também, né? Não é por nada que a gente fala sempre do homem branco, hétero, cis, né, que já virou um clichê, assim. Porque tu tá falando para mim, tu tá falando de valor e de poder, né? Então, de Uhum. alguma forma, eu tenho a gente numa sociedade racista, por exemplo, né? Sim, é valorizada mais a pele branca, né, do que a pele escura. Então, isso é relação de poder, né? Então, é isso que tu está falando, Sim, é isso que tu está querendo dizer. sim, Se eu sou uma sim. mulher, né, em frente a um homem, eu saio perdendo em termos de valor e de poder. É, Mas se eu sou uma mulher branca frente a uma mulher negra, talvez eu esteja ganhando em termos de poder. sim, é, Isso a gente está só deflagrando o que há na sociedade. A gente não está dizendo que isso é bom, a gente não tá piorando, né? Porque eu sei que tem alguns discursos aí que falam que a gente está só estimulando a guerra entre os sexos ou entre as raças, né? E uhum, não, a gente precisa estar consciente de que esse jogo de poder existe sim, e é histórico, uhum, né? uhum, E ele uhum. vai atravessar, inclusive, os nossos olhares clínicos. Exatamente, exatamente. Para tudo, para a saúde mental, para o que se entende, o que é loucura, para o cotidiano de vida, né? A pessoa vai te contar uma história, o que aconteceu na vida dela aquela semana. A gente tá com todas essas lentes, né? E a gente lembrar que não é pessoal, não é. Então, eu, Vanessa, sou machista, racista, homofóbica, nananã. Nós estamos, todo mundo inserido nessa gosma nojenta de preconceitos, né? E a gente não precisa dizer, não, eu não sou bonitinho, não tem nada disso. Eu olho para os meus pacientes.
a gente está todo mundo imerso nisso. E é preciso saber disso para justamente, né, olhar para as demandas que vêm, lembrando desses piches, né, dessa sujeira que a gente tem, né, tentar limpar o que for possível da lente, assim, né? Enfim, A como a Pedrita, gente... beijo, amada. Pedrita entrou. A Rô estava falando aqui também que ela tem condicionamentos e preconceitos tão difíceis de romper, né? Que ela ainda se pega usando esses conceitos preconceituosos. E é isso que tu está falando, né? Todas nós e todos nós temos. O ponto é que se a gente nega, aí que a gente não vê e fica, né, à mercê disso. O Thiago falou, acho que nosso primeiro papel é reconhecer que só por ser homem já estamos em posição privilegiada, né? Aqui a Sabrina falou, meninas conseguem falar de homens usando a espiritualidade para abusar de mulheres? O mesmo não acontece ao contrário. Bem lembrado, Sabrina. Uhum. Ontem a gente falou, eu e o Thiago, a gente estava conversando sobre isso, e nessa linha assim de que quando um homem tem essa espiritualidade aflorada e experiências espirituais e religiosas, ele muitas vezes ele vai para como ele já tem um lugar de mais poder, né? A chance dele assumir esse lugar de poder como um líder religioso, né? Um guru, algo do tipo, um mestre, né? É grande. E a chance dele abusar desse poder nesse lugar, que é um lugar transcendental ainda, né? Eu sempre falo que quando a gente fala de religião e de espiritualidade, a gente está falando de um poder transcendental, um poder além da morte, um poder divino. Isso aí é um troço assim que, né, o tamanho disso a gente não consegue nem mensurar. Então, o quanto um homem, né, que já está nessa caixinha aí e já tem os seus privilégios, quando ele ainda tem essa questão de ser espiritualizado, o quanto talvez ele possa usar isso para abusar, né, desse lugar de poder, né, de várias formas, né, inclusive sexual, né. E como a gente vê, né? Como a gente vê. Uhum. É. Aqui está o Endurance está falando, o homem negro piorou, não pode ter sensibilidade alguma, tem que ser negão. A sociedade diz que não é coisa de preto. O homem preto é obrigado a demonstrar uma virilidade exacerbada, independente da opção sexual. Se for hétero, então, tem que ser muito cis. Não pode nem cruzar as pernas ao sentar. Que interessante, viu? Interessante Uhum. a questão de gênero e de raça, né? O ser negão. Uhum. O homão, é isso, né? Ai do negão que seja gay, ou que tenha uma orientação sexual, né? Uhum. Hétero. Sendo um homem casado, o Ale tá falando, sendo um homem casado, financeiro estável, hétero, ou seja, 100% privilegiado, podemos fazer. O que a gente pode fazer sem a gente se punir, né? Ótimo. Uhum. Boa, boa, Lê. Acho que começar por essa, quando a gente não individualiza as coisas, né? Quando a gente entende que a gente está falando de uma sociedade, que é tudo isso, né? Então, não é o homem específico que é hétero, casado, estável, privilegiado, que tem culpa disso, né? Mas a gente lembrar que ele está imerso numa sociedade que valoriza coisas que ele tem, né? Então, o que que ele pode usar? É como se pudesse isso da lente, né? Poder ter uma lente mais esclarecida, sei lá, né? Acho que esclarecida não é um termo bom. Mas assim, que possa reconhecer esses privilégios, né? Reconhecer que isso é um privilégio. Isso acho que já. E que esse privilégio não fala da gente como pessoa, fala de uma sociedade que se impõe dessa forma, né? Acho que isso já ajuda, assim. Mas não sei se é bem uma resposta, né? E isso que o Endurance, não se fala bem inglês,
estava falando, me lembrou muito isso podia ser legal de trazer também o Diego Vilas Boas, acho que é o sobrenome do Diego. Ele fala bastante sobre isso, ele trabalha com sexualidade, com terapia de esquema, e a gente já conversou assim sobre a sexualização, né, como é que a gente vê os corpos, né? Seja por tem pênis ou tem vagina, seja por é branco ou é preto, sempre a binaridade, né? Seja por, sei lá, feições, sei lá, que tem de atribuição de mais poderoso ou menos Eu poderoso. quero agradecer esse comentário, os comentários todos, né, que ele está fazendo, o Endurance Black, porque a gente aprende, né, ouvindo. E aí, eu acho que respondendo também ao Alê, né, eu acho que, para mim, eu acho que o que é possível fazer é ouvir, né, é ter uma escuta de qualidade. Quando a gente está num lugar de poder, a gente facilmente não ouve, rotula e já parte para outra, sabe? Eu sinto isso quando eu estou nos meus locais de poder, né? E ouvir com qualidade, com escuta de qualidade, né? Ouvir o que a pessoa, o que a mulher está dizendo, o que a pessoa, né, de cor escuro, negro ou negra está falando, ouvir e não considerar mimimi, por exemplo, né? Eu acho que isso é um grande primeiro passo, né, do que fazer. Uhum. Mas Sim, a gente está terminando, a gente já passou de 1 hora aqui, né? Olha só, mentira. sim, é um tema que não tem fim, né? Na verdade. E as relações com saúde mental. Então, eu não sei, Vanessa, se tu tem alguma outra consideração a fazer. E aí eu já vou encerrando, Não, acho que não. Acho que a consideração é vamos fazer mais. né? Né? E eu fiquei pensando também, né? Isso de aceitar que a gente não sabe tudo, né? Eu lembro que eu já custei muito a ter coragem de falar, assim, em live, em coisa. Tem live que nem existia, mas assim, né? Por medo de errar, ou usar um termo errado, ou falar alguma coisa preconceituosa errada. Então a gente se mantém informada para tentar errar menos, né? Mas isso de ouvir que tu falou faz muito sentido. Que a gente está sempre tendo que aprender. É sempre provável que a gente tenha falado alguma besteira, alguma coisa que ofenda alguém, e não tem problema nenhum a gente poder ouvir essa crítica e ir aprendendo sempre, né? Para ir errando cada vez menos, né? Ou ofendendo cada vez menos. Né? E eu acho que o que eu gostaria de falar para encerrar, ou para fazer uma vírgula, né? Não é nem um ponto final. Eu fiquei pensando no que a Sabrina comentou ali, em relação às relações de poder e mediunidades, ou, né, espiritualidade, sabe? E gênero e abusos, né? E eu acho que um dos pontos centrais que a gente vê muito aqui no Unusual, quando a gente pensa em saúde mental, é capacidade de crítica. E é isso, né? Quando a gente pensa que a gente pode ouvir crítica e assimilar, e a gente também desenvolver crítica. Então, já para ficar aqui, né, a sinalização de que tanto homens quanto mulheres, quando se depararem com figuras de poder, que são aquelas figuras que a gente, ai, como eu respeito essa pessoa, queria ser essa pessoa, ou essa pessoa me guia na vida, tá? Essas são as figuras de poder. Quando a gente se deparar com essas figuras de poder, a gente lembrar da crítica, para a gente não se entregar também. Sem crítica, tomar a crítica, né? Porque a pessoa tem experiências anômalas, porque as pessoas têm, né? São super espirituais, têm esses atributos, né? Ah, Helena, querida, obrigada, viu? Estamos discutindo aqui, né? A gente discute bastante também, eu e a Helena. E quero agradecer então, pessoal, a presença de todo mundo. Quero agradecer quem está vendo essa live depois também, que a gente sabe que sábado de manhã, às vezes, concorrendo com Olimpíadas, né? Às vezes é Ah, difícil, mas eu acho que é uma live necessária para tudo que a gente vem discutindo aqui no nosso Unusual. Quero agradecer a Vanessa imensamente, né, por ter nos doado tempo e sabedoria e conhecimento para nos letrar um pouco nisso.
e saiba que tu vai voltar, né? Eu vou te encomendar outros assuntos aí. Nossa, vamos trocar muito. Eu aprendi demais também. Não, é uma troca. Uhum. A gente vai aprendendo junto, sem parar. Uhum. Tá? Beijo, pessoal. Obrigada. Bom final de semana para todos e todas. Obrigada. E É, sexta-feira que vem a gente vai ter uma outra convidada, que é a Daniela Araújo. Ela é antropóloga e a gente vai falar sobre experiências anômalas na antropologia e questões de gênero também, tá? Aguardem. Beijo, obrigada, beijo. gente. Obrigada pelo convite. Estou aqui. Uhum. Agora tem que descobrir como é que